Olá, olá, olá! Bem-vindos à terceira parte da nossa série sobre interpretação de sonhos. No episódio de hoje, nós estaremos a aprender sobre como interpretar quando nós nos vemos em diferentes locais. É super comum nós termos sonhos constantes no lugar ou local onde nós crescemos. Na casa dos nossos pais, na casa dos nossos avós, para aqueles que forem tocados pelos avós ou pelos tios. É super comum. Então, é muito, mas muito importante que ao acordarmos, a gente escreva, a gente coloca mês, data e ano de quando nós tivemos o sonho, e é muito, mas muito importante que a gente descreva exatamente tudo o que a gente vê, os personagens, quem que esteve, o que aconteceu exatamente, porque boa parte das vezes Deus leva-nos nessa trajetória porque Ele quer nos libertar de algo que tenha acontecido nessa época. Por essa razão que Ele vai nos dar constantemente esse tipo de sonhos. Então, daí da necessidade de nós voltarmos para Deus e procurarmos perceber qual é que é o significado das simbologias que nós vemos nos tais sonhos. O que é que as pessoas tiveram a fazer, qual foi a conversa, etc. Então, significa que Deus Ele pretende nos libertar de algo que tenha acontecido nesse passado. Há pessoas que podem igualmente se ver, por exemplo, em hospitais, ou a tentarem ir para o hospital e estão ter um sonho, estão a tentar ir ao hospital e não conseguem. O hospital é o local onde nós obtemos cura. Deus, Ele é a nossa cura. Deus, Ele é o médico dos médicos. Então pode ser que exista algo em nós que esteja a impossibilitar de nós recebermos a cura, seja física, para os que estiverem a precisar, seja da mente, seja espiritual, igualmente, para aqueles que estiverem a precisar. Então, o hospital representa isso. Então, quando nós temos um sonho que estamos a tentar ir ao hospital ou que não conseguimos, não é momento de nós fazermos oração de repreensão, de pega fogo, queima. É momento de nós analisarmos o contexto do sonho e voltarmos para Deus para que Ele nos possa dar direção em como orarmos a respeito. Porque Deus, Ele é a sabedoria, Ele é o conhecedor de todas as coisas. Ele é a pessoa que nos dá o sonho. Lembrem-se que, igualmente, Deus é quem... Nós aprendemos aqui que Deus é quem inicia com a conversa, Deus é quem desenvolve a conversa e Deus é quem termina, conclui com a conversa. Então é muito, mas muito importante com que a gente volte, regresse a Ele. Quando temos sonhos em escola, que é super comum e que cria certa confusão em certas pessoas. Escola nem sempre representa retrocesso. Às vezes nós podemos ter um sonho, por exemplo, a gente está numa fase completamente diferente na nossa vida, por exemplo, já não mais estamos na escola, não mais estamos na faculdade, não mais estamos. E estamos a ter um sonho que estamos numa escola com um caderno e com um lápis, por exemplo, a escrever. Pode não fazer sentido, mas a simbologia desse sonho é que Deus está querendo nos levar numa escola do Espírito Santo. A gente acorda, procura saber com Deus qual é que é a escola que tu pretendes me levar. Então pode ser que a pessoa tenha que aprender sobre domínio próprio, sobre paciência, sobre fé, sobre qualquer assunto. O que Deus achar que essa pessoa esteja a precisar. A escola do perdão, por exemplo, escola de cura da alma para que a gente possa confiar mais nas pessoas, percebe? Então, escola do perdão, que é o clássico. Então, pode ser que Deus queira nos levar numa escola. Então, quando nós temos esse tipo de sonhos, não é necessariamente o momento de nós acordarmos e queremos repreender o sonho. E em nome de Jesus eu repreendo todo o espírito de retrocesso, todo isto, todo aquilo. Não. Nem todo sonho representa retrocesso. Quando nós nos vemos igualmente no meio do nada, que estamos a tentar chegar em algum local, isso pode representar um deserto que a gente estiver a passar, biblicamente falando. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Então, literalmente, é uma mensagem.
Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para uma escola, o qual ele deveria ser tentado por Satanás. E Deus deixou ele lá, até que ele passasse essa escola. Então, percebem? Deserto pode representar um processo que a gente vai ter que passar, uma escola que a gente vai ter que passar com Deus, porque Deus é lá conosco, Deus nunca jamais nos abandona. Deserto representa literalmente isso. Outra simbologia, sonhos, por exemplo, no local de trabalho, pode representar a nossa carreira, pode representar alguns aspectos que Deus vai querer nos chamar a atenção. Por exemplo, se nós tivermos algum tipo de rixa ou diferença com qualquer colega de trabalho, então é Deus que vai querer nos colocar nós a orarmos por essas pessoas, porque Jesus foi quem disse que nós devemos orar por aqueles que nos fazem mal e bendizer aqueles que nos odeiam. Estou a parafrasear o que ele falou em Mateus capítulo 5. Então, Deus já vai nos chamar a atenção sobre a mágoa, sobre o ressentimento que nós tivermos, e boa parte das vezes ele vai nos levar no tempo, num trabalho passado que nós tivemos. Então, por conta dessa rixa, por conta dessa falta de perdão ou de ressentimento ou mágoa que nós guardamos em relação a qualquer colega nosso de trabalho no passado, é que faz com que a gente, direta ou indiretamente, não consiga progredir na vida, não prospere. Então, isso não é o tempo de nós orarmos contra espírito de atraso, de retrocesso, mas é tempo de perdoarmos. Perdão é uma arma de guerra. Perdão é uma arma de guerra, muito, mas muito ignorada, infelizmente, pelo corpo de Cristo, mas perdão é uma arma de guerra. Quando nós nos vemos igualmente, por exemplo, em frente a uma árvore, porque literalmente é a foto que Deus está-me a dar, em frente a uma árvore, é Deus que nos está a revelar que existem pactos ancestrais que foram feitos debaixo de uma árvore. Por vezes, a mesma árvore pode representar a nós mesmos. Então, é muito, mas muito importante nós percebermos a simbologia concernente a tal da árvore. Por exemplo, se nós nos vimos em frente a uma árvore onde nós temos uma cobra, uma serpente, então Deus está-nos a revelar que houveram pactos ancestrais feitos pelos nossos antepassados vivos ou mortos, ou por nós mesmos, debaixo de uma árvore. Pactos de bruxaria e de feitiçaria. Principalmente nós cá em África, que temos muita realidade de irmos aos curandeiros, ou íamos aos curandeiros, percebem? Então Deus está-nos a revelar isso. Então os personagens do sonho são super importantes. Quando nos vemos em frente a uma janela, a janela representa algo que está acontecendo na arena espiritual, que Deus nos está a dar a oportunidade de nós abortarmos, impedirmos de tal coisa acontecer no físico, por isso que Ele nos está a mostrar na arena espiritual. E, novamente, vai depender do contexto, vai depender da mensagem. Se nós nos virmos, por exemplo, dentro de um rio, debaixo das águas, por si só é uma mensagem. Debaixo das águas representam pactos que foram feitos nas águas, no mar, por exemplo, ou no lago, depende do contexto, do que a pessoa estiver a ver, ou num rio. Infelizmente, os nossos antepassados vivos ou mortos foram a curandeiros e fizeram alguns pactos em tais locais. Então, Deus está a mostrar-nos, ou está a revelar-nos algo que foi feito por ignorância dos nossos antepassados, que deve ser desfeito, que pode ser desfeito, porque Deus nos deu poder e autoridade para fazermos tal coisa, pelo sacrifício que foi feito por nós na cruz. Então não existe nenhum sacrifício que seja maior ou que se exceda ao sacrifício que foi feito por nós na cruz. Não existe nenhum pacto ancestral que seja mais forte do que o sacrifício que foi feito por nós na cruz. Então Deus, que é ancião dos tempos, Deus que é o conhecedor de tudo e de todos, é quem nos revela aspectos da nossa vida que podem ser corrigidos em oração. Por isso que Ele nos dá
esse tipo de sonhos, esse tipo de pesadelos. Águas turvas representa novamente imundície. Quando nós nos vemos igualmente, obrigada Espírito Santo, quando nós nos vemos igualmente, por exemplo, numa casa ou numa zona de muita, mas muita pobreza, é Deus a revelar-nos, a ensinar-nos igualmente sobre pactos ancestrais que foram feitos em nosso nome nesses locais. É Deus a mostrar-nos igualmente do tipo de altar ao qual nós estamos a lidar, da pobreza. Se nós nos virmos, por exemplo, descalços, andar descalços em sonho, pessoas que andam descalças são pessoas menos favorecidas. Então, Deus está a nos apresentar, está-nos a revelar o altar ao qual nós estamos a lidar, da pobreza. Então, existem princípios que devem ser cumpridos para nós sairmos da pobreza. Existem portas que nós abrimos, os nossos antepassados abriram, que nos levaram à tal pobreza total, absoluta. Percebem? Quando nós nos vemos, obrigada Espírito Santo, por exemplo, em cemitérios, ou vemos familiares em cemitérios, em tumbas, igualmente, representa um altar ou altares, os quais os familiares que a gente estiver a ver em sonho, os personagens principais que nós estivermos a ver, pode ser que eles tenham por norma o hábito de consultarem aos deuses dos mortos, que biblicamente falando nós chamamos de necromancia. É uma prática que Deus abomina, é uma prática que Deus detesta, mas que infelizmente alguns dos nossos antepassados vivos ou mortos praticam ou praticavam. Então, é Deus a nos dar a oportunidade de nós nos arrependermos em nome dos nossos antepassados vivos ou mortos e nos arrependemos por termos feito tais coisas, porque sendo africanos nós vemos dessa realidade de, por exemplo, fazermos missas, de, por exemplo, visitarmos a tumbas nos finais de semana após ou antes de irmos à igreja, que por si só é uma mensagem. É Deus que nos está a dar a oportunidade de nós sairmos da tumba. É Deus que nos está a dar a oportunidade de nós nos divorciarmos de todo espírito de morte. É o direito legal, é Deus a revelar-nos que esse é que é o direito legal que o inimigo tem sobre a nossa família, de trazer à existência morte prematura. Como é que nós conseguimos identificar a morte prematura? De uma forma super resumida. Se nós virmos familiares que morrem antes dos 70 anos, por exemplo, antes dos 80 anos, que morrem com 40 anos, com 50 anos, na flor da idade, essa não é a vontade de Deus. Porque vida longa é uma das promessas de Deus. Então Deus nos dá esse tipo de pesadelos aparentes, que é para nós voltarmos para Ele, que é para nós nos arrependermos e estarmos em bons termos para com a pessoa dele. Então espero que esse ensino os tenha abençoado. Eu espero que este ensino vos tenha abençoado. Shalom, shalom.